O dia amanhece na movimentada cidade. Entre prédios altos e calçadas repletas, Luizinho desperta debaixo de um papelão improvisado como teto. A luz suave do sol nascente atravessa as frestas entre os edifícios, tocando o rosto do menino. Ele pisca algumas vezes, acostumando-se com a claridade. Seu corpo está dolorido pelo contato direto com o chão duro, mas isso já não o incomoda tanto depois de tantos meses nas ruas. Ao seu lado, sua irmãzinha ainda dorme profundamente, encolhida em posição fetal buscando calor. Seu rosto, mesmo sujo, mantém a inocência que só as crianças conseguem preservar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Com cuidado, Luizinho ajeita a pequena manta rasgada sobre ela, tentando cobrir ao máximo seu corpo miúdo. A respiração da menina é tranquila, como se em seus sonhos ela estivesse longe dali, talvez em uma casa de verdade. O menino suspira, olhando ao redor. O beco onde passaram a noite está vazio, exceto por alguns gatos que fuçam em latas de lixo próximas. O barulho da cidade já começa a crescer. Buzinas distantes, o ronco dos motores, vozes que vão se multiplicando com o passar dos minutos. É hora de começar mais um dia de sobrevivência. Bia, acorda, vamos tomar café. A voz de Luizinho é suave. Ele sempre tenta acordar a irmã com delicadeza, como fazia sua mãe antes de partir. A menina se mexe lentamente sob o cobertor improvisado, resmungando algo incompreensível. Depois de alguns segundos, seus olhos se abrem, grandes, castanhos, ainda sonolentos. Ela esfrega os olhos lentamente, seus cabelos embaraçados caem sobre o rosto sujo. Tô com frio, mano. Sua voz é pequena, quase um sussurro. Luizinho sente o coração apertar, como sempre acontece quando ele não pode resolver imediatamente um problema da irmã. Mesmo assim, sorri, tentando transmitir confiança. Eu sei, pequena, mas o sol já está nascendo, logo esquenta. Ele passa a mão pelos cabelos dela, tentando desembaraçá-los um pouco. É quase uma missão impossível, sem um pente ou uma escova, mas ele sempre tenta deixá-la mais apresentável. Pessoas tendem a ser mais generosas com crianças que parecem bem cuidadas, mesmo na rua, e ele precisa que sejam generosos hoje. O garoto organiza os poucos pertences em uma mochila rasgada, uma garrafa d'água pela metade, algumas moedas guardadas cuidadosamente em um bolso interno, um brinquedo improvisado feito de lixo reciclável que ele mesmo criou para a irmã, uma boneca feita de garrafas plásticas e retalhos encontrados no lixo, um casaco fino e rasgado que serve como cobertor extra nas noites mais frias, um pedaço de sabão que ele conseguiu dias atrás e usa com parcimônia para que durem muitos dias. Hoje a gente vai conseguir bastante, você vai ver. É dia de feira. Luizinho fala com entusiasmo enquanto termina de guardar tudo. Os dias de feira são sempre os melhores. Mais pessoas circulando, mais oportunidades de ganhar algumas moedas carregando compras, mais chances de conseguir frutas e verduras que os feirantes descartam no final do dia. Segundas-feiras são sempre mais difíceis, com as pessoas irritadas voltando ao trabalho depois do fim de semana. Mas hoje é quinta, um bom dia. A pequena sorri com esperança e segura firme a mão do irmão enquanto caminham pelas ruas. Sua confiança nele é absoluta, inabalável. Para ela, o irmão é mais que sua família. É seu herói, seu protetor, aquele que nunca falha em conseguir comida e abrigo, mesmo nos dias mais duros. Eles caminham algumas quadras, sempre alertas. Luizinho conhece bem os perigos da rua, sabe quais áreas evitar, quais pessoas manter distância, quais momentos são mais seguros para circular. A cidade acorda completamente agora, e as calçadas vão ficando cada vez mais cheias. Homens e mulheres apressados passam por eles sem um segundo olhar, absortos em seus celulares e problemas. Alguns desviam como se as crianças fossem obstáculos, outros mudam de calçada ao vê-los se aproximar. Na feira, entre as barracas coloridas, o cheiro de frutas frescas, legumes e temperos invade o ar. O estômago de Luizinho ronca audivelmente, mas ele ignora. A fome já é uma companheira antiga. O garoto observa atentamente as pessoas. Aprende a identificar quem parece mais propenso a aceitar ajuda, quem tem olhar gentil, quem carrega sacolas demais. Moça, posso carregar suas compras? Ele aborda educadamente uma senhora de meia-idade que carrega diversas sacolas. Sua voz é clara, seu olhar direto, mas respeitoso. A mulher hesita por um momento,
examinando o menino da cabeça aos pés. Você não vai fugir com minhas compras? Não, senhora. Só quero ajudar. Após alguns segundos de contemplação, ela cede algumas sacolas mais leves. Luizinho as carrega com cuidado, seguindo a mulher entre as barracas. Bia a acompanha de perto, quieta, observando tudo com olhos curiosos. Quando terminam, a senhora abre a bolsa e oferece 2 moedas para o menino. Obrigado, moça, Deus lhe pague. Outras abordagens seguem ao longo da manhã. Algumas pessoas aceitam a ajuda, outras recusam com desconfiança ou irritação. A maioria dá algumas moedas. O menino guarda cada centavo com cuidado no bolso da calça rasgada. Moço, posso cuidar do seu carro? Tia, posso ajudar com essas sacolas? Luizinho trabalha incansavelmente, sempre educado, sempre persistente. A irmãzinha fica sentada num canto, brincando com seu brinquedo improvisado, observando o movimento, ocasionalmente sorrindo para as pessoas que passam. Seu olhar inocente, às vezes, conquista corações. De vez em quando, alguém lhe oferece uma fruta, um pedaço de pão, um doce. Nesses momentos, seus olhos brilham de felicidade. A manhã avança sob um sol crescente. O calor aumenta, fazendo Luizinho suar em sua camiseta surrada. Bia abandonou o casaquinho que vestia mais cedo. Cerca de 4 horas depois de chegarem à feira, o movimento começa a diminuir. Os feirantes começam a recolher suas mercadorias, desmontar barracas. Vem, Bia, vamos ver se conseguimos algo. Os dois se aproximam de um feirante que separa frutas machucadas. O homem já os conhece de outras feiras. Ei, garotada, estavam esperando, né? Toma aqui. Ele entrega algumas bananas levemente amassadas, uma maçã, 2 laranjas já um pouco passadas. Para as crianças é um tesouro. Obrigado, seu Antônio. Se cuidem, viu? E o menorzinho da próxima vez me traz aquele barbante que te falei. Trago sim, senhor. Ao final da manhã, sentados em um banco da praça próxima, o garoto divide o que conseguiram. Um pedaço de pão que uma senhora deu, as frutas do seu Antônio e cerca de 15 moedas de pequeno valor. Não é muito, mas é suficiente para o dia. Come devagar, Bia, tem que durar. A menina devora o pão com avidez, como se temesse que alguém pudesse tomá-lo. Luizinho separa as frutas. Metade para agora, metade para mais tarde. Você não vai comer, mano. Ela nota que o irmão só está observando, não pegou nenhum alimento para si. Já comi lá na feira. Uma moça me deu um sanduíche. Era mentira. Ele não havia comido nada ainda. Observa a irmã com carinho enquanto ela devora sua parte do pão. Seu estômago ronca, mas ele disfarça com uma tosse. Na verdade, ele comeria mais tarde, quando ela estivesse distraída. Era sempre assim. Garantir primeiro que ela se alimentasse, depois pensar em si mesmo. O dia avança e eles caminham pelo centro da cidade. O menino trabalha duro, limpa para-brisas nos semáforos, recebendo ora agradecimentos, ora insultos dos motoristas. Recolhe latinhas e garrafas plásticas que encontra pelo caminho, guardando-as em um saco plástico para vender depois ao ferro velho. Carrega sacolas para pessoas que saem de mercados e lojas. O sol está forte agora, castigando a pele já queimada do menino. Bia, mais sensível, começa a reclamar do calor. Luizinho encontra sombra sob uma árvore na calçada, deixando a irmã descansar enquanto continua seu trabalho. Mais tarde, sentados em outro banco de praça, eles observam crianças uniformizadas que saem de uma escola próxima. Bia olha fascinada para as mochilas coloridas, os livros, os sorrisos despreocupados. Por que a gente não pode ir na escola como aquelas crianças? A pergunta pega Luizinho de surpresa. Não é a primeira vez que ela questiona isso, mas ele nunca sabe exatamente o que responder. Um dia vamos, Bia. Por enquanto, eu te ensino o que aprendi, lembra? É verdade. Todas as noites, antes de dormir, ele ensina à irmã o pouco que aprendeu nos 2 anos que frequentou a escola antes de tudo desmoronar. Ensina-lhe as letras, os números, forma palavras simples na terra ou na poeira usando gravetos. Mas eles têm lápis de cor e cadernos. Um dia você também vai ter, prometo. A tarde continua, e com ela o trabalho incansável do menino. O sol começa a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. É hora de pensar em um lugar para passar a noite. Luizinho conhece bem os melhores lugares. Marquises de lojas fechadas, estacionamentos de prédios comerciais onde os seguranças são mais tolerantes, entrada de igrejas. Nesta noite,
Ele escolhe uma pequena praça afastada do centro, onde sabe que há um quiosque abandonado que oferece alguma proteção. Vamos dormir ali hoje, Bia. Vai ser bom, você vai ver. À noite procuram um lugar seguro para dormir. Debaixo da pequena estrutura de concreto do quiosque abandonado, o garoto improvisa novamente seu abrigo de papelão. Com cuidado, ele limpa o chão, afasta pedras e vidros, coloca o papelão mais firme no chão, sobre ele o casaco velho, criando uma pequena cama para a irmã. E você, mano? Eu fico aqui do ladinho. Tô bem. Antes de dormir, como faz todas as noites, ele conta histórias para a irmã. Histórias de um mundo melhor onde eles têm uma casa, uma cama quentinha, comida na mesa. São histórias que ele inventa, misturando memórias fragmentadas de sua própria infância, antes das ruas com desejos profundos e sonhos impossíveis. E na nossa casa vai ter um quarto só para você, todo pintado de rosa, com uma cama grande e macia, com muitos travesseiros. E aí a gente vai ter um cachorro? Claro que sim. Um grandão e peludo. Ele vai dormir na sua cama, quentinho. E você não vai precisar trabalhar na rua? Essa pergunta sempre aperta seu coração. Ele percebe que, mesmo tão pequena, ela entende que a vida deles não é normal, não é como deveria ser. Não, eu vou estudar e ser doutor, e você vai ser o que quiser. Eu quero ser professora para ensinar outras crianças. Então, você vai ser a melhor professora do mundo. Bia sorri com essa ideia, seus olhos já pesados de sono. Logo ela adormece, agarrada à boneca de garrafa PET, sua maior preciosidade. Luizinho fica acordado por mais tempo, contando as moedas sob a fraca luz de um poste distante, planejando o dia seguinte, preocupado com a pequena nuvem que viu ao longe. Talvez chova amanhã. Se chover, será mais difícil conseguir dinheiro. As pessoas andam mais rápido na chuva, menos dispostas a parar. O menino guarda as moedas cuidadosamente e deita-se ao lado da irmã. Instintivamente, coloca-se entre ela e a abertura do abrigo improvisado, uma posição de proteção. Se alguém ou algo se aproximar durante a noite, terá que passar por ele primeiro. Seus olhos pesam, seu corpo dói do esforço do dia, mas antes de adormecer completamente como faz todas as noites, ele sussurra uma prece. Mãe, onde quer que esteja, cuida da gente. Amém. Então, finalmente, ele permite que o sono o leve para longe das ruas, para um lugar onde crianças como ele e Bia não precisam lutar todos os dias apenas para sobreviver. Manhã seguinte, chega com uma chuva fina e persistente. O céu está cinzento, transformando o que seria um amanhecer em uma continuação da penumbra da noite. As gotas caem sem parar, primeiro leves, quase imperceptíveis, depois mais fortes, encharcando tudo ao redor. O papelão que serve de abrigo está úmido, começando a se desfazer nas bordas. Poças d'água formam-se no chão próximo, algumas invadindo o pequeno espaço onde as crianças dormem. Luizinho acorda com a sensação de umidade. Seu corpo estremece de frio. A água infiltrou-se por uma fresta no teto improvisado, molhando parte de sua roupa. Ele se move rapidamente para verificar a irmã. Ela ainda dorme, relativamente seca, graças à posição estratégica em que ele a colocou na noite anterior. Mesmo assim, o ar está úmido e frio. O garoto tosse 1, 2, 3 vezes. Um som preocupante, profundo, como se viesse do fundo de seus pulmões. Vamos, Bia. Precisamos nos mexer. Sua voz sai rouca, a garganta irritada. A menina desperta assustada com o barulho da chuva, que agora cai com mais intensidade. Seus olhos se arregalam ao ver as gotas invadindo seu pequeno santuário. Tá chovendo muito, mano. É. Temos que encontrar outro lugar. Rapidamente, Luizinho recolhe seus poucos pertences, colocando-os na mochila. Tenta proteger ao máximo o que pode se estragar com a água, principalmente as moedas e o restante das frutas que guardaram da feira. A boneca de garrafa plástica da irmã vai para dentro da camisa onde fica mais protegida. Pronto, vamos correr até aquele ponto de ônibus. No 3, 1, 2, 3. Eles correm pela praça agora deserta, encharcando-se completamente no processo. A chuva é fria, penetrante, fazendo os dentes de Bia baterem. Chegam ao ponto de ônibus ofegantes, as roupas pingando. Droga, murmura o menino, ao ver que o ponto é apenas uma cobertura simples, sem proteção lateral. O vento sopra a chuva para dentro, mas é ainda melhor que ficar completamente ao relento. Aos poucos, pessoas começam a chegar, também buscando abrigo enquanto esperam seus transportes.
Uma senhora de idade com guarda-chuva colorido, um rapaz de terno com pasta, duas mulheres conversando animadamente, um senhor de idade lendo jornal. Todos se espremem sob a pequena cobertura, tentando se manter secos. As pessoas chegam, esperam, entram nos ônibus. Ninguém parece notar as duas crianças encolhidas em um canto, tentando se aquecer mutuamente com abraços. "Tô com frio, mano", murmura Bia, tremendo visivelmente. Sua pele está pálida, os lábios quase azuis. Luizinho remove seu próprio casaco, já úmido, mas ainda oferecendo alguma proteção, e coloca sobre os ombros dela. "Eu sei. Vamos conseguir algo logo." Ele olha para o céu através da chuva. Não há sinais de que vá parar tão cedo. Isso complica tudo. Dias de chuva significam menos trabalho, menos dinheiro, mais dificuldade para encontrar comida e abrigo. Uma mulher bem vestida se aproxima do ponto, protegendo-se com um guarda-chuva grande e resistente. Ao entrar sob a cobertura, seu olhar cruza com o das crianças. Por um instante, seus olhos se suavizam com compaixão. Luizinho sente um lampejo de esperança. Talvez ela ofereça ajuda, algumas moedas, ou o ônibus da mulher chega. Ela guarda o guarda-chuva, sobe no veículo e parte, sem olhar para trás. A esperança se esvai tão rapidamente quanto surgiu. A chuva piora. Agora é quase um temporal, com ventos fortes que fazem a água entrar horizontalmente no ponto de ônibus. Não há mais proteção ali. "Vem, Bia, vamos tentar outra coisa." Eles correm de marquise em marquise tentando se manter secos. Algumas vezes são expulsos por seguranças ou donos de lojas. Outras vezes conseguem ficar alguns minutos antes de precisar seguir adiante. O garoto tosse mais forte agora. Um som preocupante que faz a irmã olhar para ele com olhos assustados. "Você tá doente, mano?" "Não é nada. Só essa chuva chata." Ele tenta sorrir, mas seu rosto está pálido, e há uma expressão de dor quando respira profundamente. Luizinho conhece os sinais. Já teve bronquite antes. Sabe que precisa se manter seco e quente, mas como fazer isso vivendo nas ruas em um dia de chuva torrencial? Por volta do meio-dia, eles encontram abrigo temporário sob a marquise de um prédio comercial. O segurança olha desconfiado, mas como há muitas pessoas ali tentando se proteger da chuva, ele não os expulsa imediatamente. Luizinho aproveita para tirar da mochila o que restou das frutas da feira. "Come isso, Bia, vai te dar força." A banana está amassada. A maçã tem algumas manchas marrons, mas para eles é um banquete. A menina devora a fruta com avidez, enquanto Luizinho come lentamente, saboreando cada pedaço. Seu estômago ronca alto, protestando contra a escassez. A chuva dá uma pequena trégua, reduzindo-se a uma garoa fina. É a chance que eles esperavam. "Vamos aproveitar. Conheço uma padaria aqui perto que às vezes nos ajuda." Eles caminham algumas quadras, Bia segurando firmemente a mão do irmão. Suas roupas ainda estão úmidas, seus sapatos encharcados fazem barulho a cada passo. Luizinho sente a cabeça pesada, um calor incomum apesar do dia frio. Sabe que está com febre, mas não diz nada para não assustar a irmã. O cheiro de pão quente invade suas narinas assim que se aproximam da padaria, torturando seus estômagos vazios. Pela vitrine podem ver as prateleiras repletas de pães, bolos, doces, um mundo inacessível separado deles apenas por um vidro e uma enorme distância social. Espera aqui fora, debaixo da marquise. Vou ver se consigo algo. Luizinho entra sozinho. Sabe por experiência que uma criança sozinha tem mais chances de despertar compaixão do que duas. Duas parecem uma gangue aos olhos de alguns adultos. Dentro da padaria, o calor dos fornos é um alívio temporário para seu corpo gelado. Ele se aproxima do balcão hesitante, esperando que os clientes sejam atendidos primeiro. Quando chega a sua vez, o dono da padaria o olha com desconfiança. É um homem de meia idade, corpulento, com um avental manchado de farinha. "Moço, posso limpar seu chão em troca de um pãozinho?" Sua voz sai mais fraca do que gostaria, a febre começando a afetar suas forças. O homem franze a testa, olhando-o de cima a baixo. "Vai embora, menino. Vocês espantam os clientes." Luizinho sente o coração afundar. Ainda assim persiste. "Por favor, moço. Minha irmã. Já falei para sair. Vou chamar a polícia." O homem eleva a voz, atraindo olhares dos clientes. Alguns parecem constrangidos, desviam o olhar. Outros observam com curiosidade mórbida. Ninguém intervém. Com os ombros caídos, Luizinho retorna para a rua.
Bia o espera, os olhos cheios de esperança. Ao ver seu rosto derrotado, ela entende imediatamente. Não é a primeira vez que são rejeitados. Não deu, né? Não. Ele estava bravo hoje. Eles saem correndo quando o dono da padaria aparece na porta, gesticulando ameaçadoramente. A pequena chora baixinho enquanto correm, não tanto pela fome, mas pela humilhação que presenciou. O garoto a abraça quando alcançam uma distância segura. Não chora. O próximo vai ser mais legal. Mas sua voz não tem a convicção habitual. A febre está aumentando. Ele sente. Seus músculos doem. Sua cabeça lateja. A tosse piora a cada hora. Eles caminham mais algumas quadras sob a garoa constante. São quase 2 da tarde agora, e ainda não conseguiram nada substancial para comer. As moedas que têm são poucas demais para comprar algo que satisfaça a fome de ambos. A tosse do menino piora. A cada acesso, seu corpo sacode violentamente, e o som é alarmante, profundo, áspero. Bia olha para o irmão com crescente preocupação. Ela pode ter apenas 6 anos, mas percebe que algo está muito errado. Mano, você tá dodói? Luizinho tenta sorrir, mas é mais uma careta de dor. É só uma tosse. Já vai passar. A chuva volta, mais forte agora. Eles correm para o abrigo mais próximo, a entrada coberta de um prédio comercial. As portas de vidro estão trancadas, mas a pequena área coberta oferece proteção temporária contra a chuva. Eles se encolhem em um canto, tremendo de frio. O alívio dura pouco. Um segurança aparece do outro lado da porta de vidro, observando-os com expressão severa. Ele destranca a porta e abre apenas o suficiente para falar. Não podem ficar aqui. Vão embora. Luizinho olha para a chuva torrencial, depois para o homem. Seu rosto está pálido, exceto pelas manchas vermelhas nas bochechas, sinal claro da febre. Só até a chuva passar, por favor. Não é problema meu. Vão. O homem é inflexível. Sua expressão sugere que não haverá negociação. Novamente eles correm. Dessa vez a corrida é mais difícil para Luizinho. Suas pernas parecem de chumbo. Seu peito dói a cada respiração. Eles encontram abrigo debaixo da marquise de uma loja fechada. Uma perfumaria de luxo que pela vitrine mostra frascos elegantes e preços exorbitantes. Tremendo de frio, o garoto tira sua única blusa de frio, um moletom puído, com manchas permanentes e um rasgão na manga, e coloca sobre a irmã, que já está com o casaco dele. E você, mano? Bia percebe o sacrifício, seus olhos grandes de preocupação. Eu sou forte, não sinto frio. É uma mentira descarada. Seus dentes batem tanto que é difícil falar sem morder a língua. Seu corpo treme visivelmente, mas o instinto de proteção fala mais alto que o de autopreservação. A tarde avança, sombria e fria. Nos momentos em que a chuva diminui, eles tentam se aventurar procurando ajuda. Conseguem algumas moedas de pessoas apressadas que parecem dar dinheiro mais para se livrar deles do que por compaixão genuína. Moça, pode ajudar a gente a comprar um pão? Moço, tem um trocado para a gente comer hoje? As abordagens são mais diretas agora. Luizinho não tem energia para oferecer serviços, para carregar sacolas ou limpar para-brisas. Ele apenas pede, odiando-se por isso, mas sabendo que não há alternativa. Com o pouco dinheiro que conseguem, 6 moedas de pequeno valor, o menino entra em uma mercearia de esquina. O proprietário olha desconfiado, mas aceita vender meio pão francês já do dia anterior. É pouco, mas é algo. De volta à marquise, Luizinho divide o alimento com a irmã. Sua parte é significativamente menor. Por que você está comendo tão pouco? Eu comi um chocolate que uma moça me deu quando você não estava olhando. Mente novamente. Estou satisfeito. A chuva continua, alternando entre torrencial e moderada. O céu escurece mais cedo por causa das nuvens densas. São apenas 4 da tarde, mas parece já noite. As luzes da cidade começam a se acender, criando reflexos dourados nas poças d'água que se formam por toda parte. Luizinho sente que sua condição está piorando. A tosse vem em acessos mais frequentes agora, e ele começou a sentir uma dor aguda no peito cada vez que respira profundamente. A febre o faz tremer e suar ao mesmo tempo, uma sensação terrível de calor e frio simultâneos. Ele sabe que precisa de ajuda, mas para quem pedir? No final da tarde, avistam um homem bem vestido que caminha apressado, falando ao celular. Apesar da chuva, ele parece protegido por um guarda-chuva caro e um sobretudo elegante.
Sua expressão é tensa, suas sobrancelhas franzidas, enquanto discute algo aparentemente importante ao telefone. Não acredito que aquele contrato... Sim, eu sei. Vou resolver. O garoto observa o homem com cautela. Pessoas apressadas e estressadas raramente são generosas. Ele aprendeu pela experiência. Mas a situação é desesperadora agora. Bia está tremendo violentamente. Seus lábios estão azuis. Ele próprio mal consegue ficar de pé. Precisam de ajuda. Qualquer ajuda. Reunindo suas últimas forças, Luizinho se aproxima do homem quando este parece finalizar a ligação. Moço, posso ajudar a carregar sua pasta? Sua voz sai fraca, quase inaudível sob o barulho da chuva. O homem para guardando o celular no bolso e olha para as crianças com desdém. Por um momento, há algo em seus olhos, uma faísca de reconhecimento da humanidade diante dele, mas logo é substituída por uma expressão de indiferença estudada. Não preciso de ajuda, vão pedir em outro lugar. O tom é definitivo, cortante. Ainda assim, o desespero faz Luizinho insistir. Podemos limpar seu carro ou... Já disse que não. Tenho problemas demais hoje. O homem apressado, que sem saber as crianças se chama Paulo, avança alguns passos, mas então para e se vira novamente. Por um instante, parece que vai dizer algo mais, talvez oferecer alguma ajuda afinal, mas apenas suspira, sacode a cabeça e segue seu caminho, deixando as crianças para trás. O garoto suspira, acostumado com rejeições. Pega a mão da irmã e continua caminhando lentamente, sem direção definida, apenas buscando permanecer sob alguma proteção contra a chuva, que agora cai com força renovada. Ele parecia bravo. A observação de Bia é inocente, sem julgamento. Luizinho aperta sua mão, tentando transmitir um conforto que ele próprio não sente. Algumas pessoas estão sempre bravas, Bia. Não é com a gente. Mas, em seu íntimo, ele se pergunta se é verdade. Algumas pessoas estão sempre bravas, Bia. Não é com a gente. Mas, em seu íntimo, ele se pergunta se é verdade. Caminhando pela calçada escorregadia, Luizinho sente uma tontura forte. Sua visão turva por um momento e ele precisa se apoiar em um poste para não cair. A febre está piorando e cada respiração provoca uma dor aguda em seu peito. Mano, você tá bem? Pergunta Bia, seus olhos grandes refletindo o medo que sente. Só um pouquinho cansado. Ele responde com um sorriso fraco. Neste momento, um barulho chama a atenção das crianças. O homem que acabara de rejeitá-los está agachado alguns metros à frente, procurando algo desesperadamente no chão. Droga, 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 murmura Paulo, remexendo em suas roupas, bolsos, pasta. Luizinho observa a cena com curiosidade. O homem parece verdadeiramente aflito agora, sua arrogância anterior substituída por pânico genuíno. Aconteceu alguma coisa, moço? Pergunta o menino, aproximando-se cautelosamente. Paulo olha para cima, surpreso ao ver novamente as crianças que havia dispensado momentos antes. Por um instante, seu rosto mostra irritação, mas logo é substituído por uma expressão de desespero. Minha carteira. Estava aqui no bolso interno. Deve ter caído quando tirei o celular. Ele continua apalpando os bolsos freneticamente. Sem dinheiro, sem documentos. Como vou voltar para casa agora? Luizinho observa o homem em silêncio. Uma parte dele sente até certa satisfação ao ver alguém que o tratou com desdém agora em dificuldades, mas essa sensação dura apenas um segundo. Anos nas ruas lhe ensinaram que o desespero não é bom conselheiro para ninguém. Onde o senhor mora? Pergunta o garoto, sua voz rouca pela doença. Na zona sul do outro lado da cidade, responde Paulo distraidamente, ainda procurando. Luizinho sabe o que isso significa. São quilômetros de distância, impossíveis de percorrer a pé, especialmente nesta chuva. Sem dinheiro, sem cartões, o homem está tão desamparado quanto eles neste momento. A ironia da situação não escapa ao menino. Quanto custa a passagem? 4,50. Mas que diferença faz? Paulo suspira, passando a mão pelos cabelos molhados. Perdi tudo. Vou ter que ligar para alguém vir me buscar. O garoto mete a mão no bolso da calça encharcada. Lá estão as 15 moedas que conseguiram durante o dia. Seu único tesouro. Garantia de talvez uma refeição mais tarde. Ele olha para Bia, que observa tudo com olhos curiosos. Por um momento hesita. Aquele dinheiro significa comida. Significa sobrevivência. Toma, moço, dá para voltar para casa. Paulo olha incrédulo para a mão estendida do menino, onde várias moedas brilham fracamente sob a luz dos postes. O quê?
É o que a gente conseguiu hoje. Dá para sua passagem. O homem fica imóvel, olhando alternadamente para as moedas e para o rosto pálido e febril do garoto. Algo estranho acontece em seu peito. Uma sensação de aperto, de vergonha misturada com espanto. Eu não posso aceitar. Pode sim. Se a gente não tivesse, ia pedir ajuda também. A simplicidade da lógica do menino é avassaladora. Paulo sente seu rosto queimar, não de raiva ou frustração, mas de uma vergonha profunda. Minutos antes, ele havia recusado ajudar estas mesmas crianças, alegando problemas demais. Agora, elas lhe ofereciam tudo o que tinham, com mãos trêmulas, não pelo frio, mas pela emoção. Paulo aceita as moedas, conta-as rapidamente. Somam exatamente R$ 4,75, o suficiente para sua passagem com um pequeno excedente. Como é seu nome? Pergunta ele, sua voz estranhamente embargada. Luizinho. E essa é minha irmã, Bia. O garoto é interrompido por um violento acesso de tosse que o faz dobrar-se sobre si mesmo. Paulo percebe, alarmado, o quanto a criança parece doente. Você está bem? Precisa de um médico. Tô bem, só uma tosse, responde Luizinho, tentando se endireitar. Mas suas pernas cedem e ele cairia se Paulo não o segurasse pelo braço. Você está ardendo em febre. A pequena Bia se aproxima, agarrando a mão do irmão com força. Mano, não fica dodói. Paulo olha ao redor como se procurasse ajuda, mas a rua está praticamente deserta devido à chuva intensa. Uma decisão se forma em sua mente. Não totalmente consciente, mais um impulso do que um plano. Vou levá-los para um hospital. Não precisa, moço. A gente se vira. Não, vocês vêm comigo. Vou usar este dinheiro para nos levar até o hospital mais próximo e depois resolvemos como eu volto para casa. O homem não espera a resposta. Pega a Bia no colo. A menina inicialmente resiste, mas logo se acomoda nos braços do estranho e ajuda Luizinho a caminhar até o ponto de ônibus mais próximo. O garoto está tão fraco que não consegue protestar. Durante o trajeto de ônibus, Paulo observa as crianças com um misto de compaixão e curiosidade. Bia adormeceu em seu colo, exausta, enquanto Luizinho luta para manter os olhos abertos. O menino claramente está muito doente, sua respiração rápida e superficial, o rosto manchado pela febre. Por que você me ajudou? Pergunta Paulo finalmente, sua voz baixa para não acordar a menina. Depois de como eu tratei vocês? Luizinho ergue os olhos, surpreso com a pergunta. Para ele, a resposta é óbvia. Porque o Senhor precisava. 3 palavras simples, mas que atingem Paulo como um soco no estômago. Porque você precisava. Uma lógica tão cristalina, tão pura, que faz seus problemas do escritório, suas preocupações com contratos e prazos, parecerem absurdamente triviais. Chegam ao hospital público mais próximo. A emergência está lotada, como sempre, mas a condição visivelmente grave do menino garante atendimento relativamente rápido. Um médico examina Luizinho, diagnosticando uma pneumonia em estágio inicial, agravada pela exposição ao frio e à chuva, má alimentação e sistema imunológico debilitado. Ele precisa ficar internado, informa o médico a Paulo, assumindo que ele é o pai das crianças. Está desidratado e com infecção pulmonar séria. A menina também precisa ser examinada. Paulo assente, consciente da mentira por omissão, mas sabendo que é a única forma de garantir o atendimento adequado. Nas próximas horas, ele se vê imerso em um mundo que normalmente ignoraria, o dos formulários de hospital público, das cadeiras desconfortáveis de sala de espera, das histórias de pessoas comuns lutando contra doenças e pobreza. Sentado no corredor enquanto Luizinho recebe medicação intravenosa, Paulo observa Bia adormecida numa cadeira improvisada como cama. Uma enfermeira lhe trouxe um cobertor e um copo de leite, que a menina bebeu avidamente antes de cair no sono. Paulo pega seu celular e liga para a esposa, explicando vagamente que está ajudando alguém no hospital e que vai demorar a voltar para casa. Não menciona as crianças ainda, nem para si mesmo está claro o que pretende fazer a seguir. Olhando para o rostinho adormecido de Bia, o homem sente algo estranho no peito. Pensa em sua própria vida, o apartamento espaçoso, o carro do ano, as viagens internacionais, as contas robustas no banco, e sente uma vergonha profunda ao compará-la com a destas crianças que dividem meio pão velho e dormem sob papelão. E então pensa no gesto de Luizinho, oferecendo tudo o que tinha a um estranho que o havia tratado mal momentos antes
e algo se quebra dentro dele. Uma barreira invisível que nem sabia que existia. Quem são essas crianças para você? Pergunta a médica que retorna para verificar Luizinho. Paulo hesita apenas um segundo. Pessoas que estou ajudando. Elas estão em situação de rua. A médica suspira, um olhar conhecedor em seu rosto cansado. Imaginei. O menino tem sinais de desnutrição crônica e várias cicatrizes antigas não tratadas adequadamente. A menina está melhor, mas também apresenta sinais de carência nutricional. Vão ficar bem? O garoto precisa de alguns dias de internação. A pneumonia é séria, mas pegamos a tempo. Com antibióticos, alimentação adequada e repouso, ele deve se recuperar. Paulo assente, aliviado. Quando a médica se afasta, ele se acomoda na cadeira desconfortável ao lado de Bia, preparando-se para uma longa noite. Seus problemas no trabalho, a carteira perdida, o desconforto físico, tudo parece insignificante comparado ao que descobriu hoje sobre bondade, vinda de quem menos se espera. 3 dias se passam. Luizinho permanece internado, respondendo bem ao tratamento, mas ainda fraco. Paulo praticamente não saiu do hospital, exceto para ir rapidamente em casa, trocar de roupa e explicar a situação para a esposa, Mariana. Para sua surpresa, ela não só compreendeu como se ofereceu para ajudar, trazendo roupas limpas e brinquedos para as crianças. Como ele está hoje? Pergunta Paulo à enfermeira, enquanto observa Luizinho dormindo no leito hospitalar. Muito melhor. A febre cedeu completamente e a respiração está quase normal. É um garoto forte. Paulo sorri, concordando silenciosamente. Nos últimos dias, durante as horas em que Luizinho estava acordado, eles conversaram muito. O garoto contou fragmentos de sua história. A mãe que morreu há 1 ano, o pai que nunca conheceu, os parentes que não puderam ou não quiseram ficar com eles, os meses nas ruas tentando sobreviver e proteger a irmã. E o conselho tutelar, vocês nunca foram abordados por eles? Algumas vezes, respondeu Luizinho, seus olhos repentinamente vigilantes, mas a gente sempre fugia. Ouvi dizer que eles separam irmãos, mandam para lugares diferentes. Paulo sente um aperto no peito. O medo do garoto não é infundado. Sabe que o sistema de acolhimento institucional muitas vezes não consegue manter irmãos juntos. Para Luizinho, perder Bia seria pior que qualquer privação material. Nestes dias, Bia se afeiçoou rapidamente a Mariana. A esposa de Paulo, uma professora universitária que sempre quis ter filhos, mas não pôde devido a complicações médicas, encontrou na pequena uma ligação imediata. Bia, por sua vez, floresce com a atenção e carinho. Agora de cabelos limpos e bem penteados, vestindo roupas novas que Mariana trouxe, parece uma criança completamente diferente. Paulo, posso falar com você? É a assistente social do hospital, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, mas expressão séria. Ele se afasta um pouco do leito de Luizinho. O menino recebe alta amanhã. Preciso saber qual o encaminhamento que daremos ao caso. Como não são seus parentes, teremos que notificar o conselho tutelar. Paulo já esperava por isso. Nos últimos 3 dias, esta questão o atormentou constantemente. O que aconteceria com as crianças após o hospital? Voltariam para as ruas? Iriam para um abrigo, possivelmente separados? Eu e minha esposa estamos considerando nos tornar guardiões temporários deles. As palavras saem antes que ele possa pensar muito. A assistente social ergue as sobrancelhas, surpresa. Isso é um processo, Sr. Paulo. Não é uma decisão que se toma de uma hora para outra. Eu sei, mas quero pelo menos iniciar os procedimentos. Eles não podem voltar para as ruas. A mulher estuda seu rosto por alguns instantes, como se avaliasse sua sinceridade. Vou encaminhá-lo para o setor responsável. Vocês precisarão passar por entrevistas, visitas domiciliares, análise de documentação. Faremos o que for necessário. Enquanto a assistente social se afasta, Paulo olha para a cama onde Luizinho agora está acordado, observando-o curiosamente. Ele se aproxima e senta-se na cadeira ao lado do leito. Tio Paulo, nos últimos dias, o menino começou a chamá-lo assim. Cada vez que ouve, Paulo sente algo estranho no peito, uma mistura de emoções que não consegue nomear. Sim, Luizinho. A gente vai voltar para a rua quando eu melhorar? A pergunta é direta, sem autocomiseração. O menino parece apenas querer se preparar para o que está por vir. Paulo respira fundo antes de responder. Não, se eu puder evitar. Os olhos do garoto se arregalam ligeiramente. Há uma mistura de esperança e desconfiança em seu olhar.
Como assim? Eu e Mariana estamos conversando com pessoas que podem ajudar vocês a terem um lar. Talvez com a gente, se for possível. Luizinho fica em silêncio por um longo momento, processando a informação. Suas mãos, pequenas mas calejadas por uma vida dura demais para sua idade, apertam levemente o lençol do hospital. A Bia também? Claro que sim. Nunca separaríamos vocês. Os olhos do menino se enchem de lágrimas, que ele tenta disfarçar virando o rosto para a parede. Paulo respeita seu momento, fingindo não notar. Naquela noite, em casa, Paulo e Mariana têm uma longa conversa. A decisão que está se formando é enorme. Mudará suas vidas para sempre. Não é algo para ser tomado apenas pela emoção do momento. Você tem certeza, Paulo? É uma responsabilidade imensa. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, responde ele, surpreendendo-se com a própria convicção. Aquele menino me ensinou mais sobre humanidade em um gesto do que aprendi em 40 anos de vida. Mariana sorri, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Bia me perguntou hoje se pode me chamar de tia. Quase desabei na frente dela. E o que você respondeu? Que seria a maior honra da minha vida. Eles se abraçam, unidos em uma decisão que, percebem agora, talvez já tivesse sido tomada no momento em que Paulo aceitou aquelas moedas das mãos do menino febril. No dia seguinte, Luizinho recebe alta. A transformação é visível. Ainda está magro, mas suas bochechas ganharam alguma cor, seus olhos brilham com uma energia renovada. Vestindo roupas novas que Paulo trouxe, parece uma criança comum, não um sobrevivente das ruas. Tio Paulo disse que a gente vai morar na casa dele, mano, Bia exclama, pulando de excitação enquanto esperam os últimos papéis da alta. Luizinho olha para Paulo, uma pergunta silenciosa em seus olhos. O homem se abaixa até ficar na altura do garoto. É temporário por enquanto resolvemos as questões legais, mas se vocês quiserem e se as autoridades permitirem, pode ser permanente. Como uma família, a voz do menino é quase um sussurro, exatamente como uma família. A expressão de Luizinho é difícil de ler, uma mistura de esperança, medo, descrença e, finalmente, uma frágil aceitação. Ele estende a mão, como quem sela um acordo. Vou me comportar bem e não dar trabalho, prometo. Paulo ignora a mão estendida e abraça o menino. Inicialmente rígido pela surpresa, Luizinho aos poucos relaxa no abraço. Você nunca foi um problema, Luizinho. Você é uma bênção que não sabíamos que precisávamos. Saindo do hospital, a assistente social os aguarda com uma pasta de documentos. Temos uma audiência preliminar com o juiz na próxima semana. Até lá, consegui uma autorização especial para a guarda provisória, considerando as circunstâncias excepcionais. Paulo assina os papéis necessários, consciente da magnitude do momento. As crianças observam o processo com mistura de confusão e esperança. Pronto. Por ora vocês ficam sob responsabilidade do Sr. Paulo e sua esposa. Continuaremos o processo para definir a situação permanente. Ao saírem do hospital para a luz do sol, o primeiro dia sem chuva em quase uma semana, Luizinho segura firmemente a mão de Bia. A menina, por sua vez, segura a mão de Mariana. Paulo caminha ao lado, carregando a pequena mochila com os poucos pertences das crianças, incluindo a preciosa boneca de garrafa PET. Vamos para casa, diz ele, as palavras soando estranhas e maravilhosas ao mesmo tempo. No caminho, passam por um parque. Crianças brincam nos balanços e escorregadores. Mães conversam nos bancos. Cachorros correm atrás de bolas. Uma cena comum, cotidiana, que para Luizinho e Bia parece saída de outro mundo. Podemos brincar ali um dia? Pergunta Bia timidamente, apontando para os balanços. Mariana sorri apertando gentilmente sua mão. Hoje mesmo, se quiserem. E amanhã, e depois. Os olhos das crianças brilham com uma alegria pura, quase esquecida. Paulo observa a cena e sente algo expandir em seu peito, um sentimento tão grande que mal cabe dentro dele. Neste momento, olhando para aquelas duas crianças que até poucos dias atrás dormiam sob papelão e dividiam meio pão velho, Paulo compreende o verdadeiro significado de riqueza. Não são suas posses, seu cargo ou sua conta bancária. É a capacidade de transformar vidas, de amar sem condições, de aprender humildade com quem parece não ter nada a oferecer, mas na verdade tem tudo. E pensar que tudo começou com algumas moedas oferecidas por um menino de rua quando ele mais precisava.
Não apenas dinheiro para voltar para casa, mas um caminho de volta para sua própria humanidade. 6 meses se passaram desde aquele dia chuvoso que mudou para sempre as vidas de Paulo, Mariana, Luizinho e Bia. O processo de guarda provisória evoluiu para um pedido de adoção formal, ainda em trâmite no sistema judiciário, mas com boas perspectivas de aprovação. A vida na casa dos Almeida ganhou novas cores, sons e rotinas. O que antes era um apartamento espaçoso e silencioso, habitado por um casal sem filhos imerso em carreiras exigentes, transformou-se em um lar vibrante, cheio de risos infantis, discussões sobre lição de casa, negociações sobre horários de dormir. Paulo está sentado na varanda, observando o pôr do sol. Os sons da casa chegam até ele. Bia cantarolando enquanto desenha na mesa da sala, Mariana preparando o jantar na cozinha. De seu escritório improvisado no quarto de hóspedes, vêm as batidas rítmicas do teclado. Luizinho, agora matriculado em uma boa escola particular, trabalha em um projeto de ciências no computador que ganhou no último aniversário. O homem sorri, lembrando-se do caminho percorrido até aqui. Não foi fácil. Nada que valha a pena geralmente é. Os primeiros dias foram os mais desafiadores. As crianças, especialmente Luizinho, tinham hábitos formados por meses de sobrevivência nas ruas. O menino escondia comida embaixo do travesseiro, guardava pedaços de pão nos bolsos, acordava assustado no meio da noite procurando por Bia. A pequena se adaptou mais facilmente, sua natureza confiante e a idade mais tenra tornando a transição menos traumática. Mas mesmo ela tinha seus momentos, crises de choro inexplicáveis, apego excessivo a objetos, medo de ser deixada sozinha em qualquer cômodo. Paulo e Mariana precisaram aprender a ser pais da noite para o dia, sem manual de instruções. Houve erros, acertos, muitas conversas noturnas depois que as crianças dormiam, buscando entender como ajudá-las a processar o trauma e construir uma nova vida. A porta da varanda se abre, interrompendo seus pensamentos. É Luizinho, carregando 2 copos de suco. Trouxe para você, pai. Tia Mari fez. Pai. A palavra ainda causa uma emoção estranha em Paulo. O garoto começou a usá-la espontaneamente há apenas algumas semanas, depois de meses sendo tio Paulo. Foi uma transição natural, não forçada, nascida da confiança e do afeto genuínos que cresceram entre eles. Obrigado, filho. Paulo aceita o copo, observando o menino que se senta na cadeira ao lado. Luizinho ainda é magro, mas de uma magreza saudável agora, não mais o corpo desnutrido de antes. Seu rosto ganhou cor, seus olhos perderam aquela expressão permanentemente vigilante. Aos poucos, ele se permite ser criança novamente. Como está o projeto de ciências? Quase pronto. Vou ganhar o primeiro lugar, você vai ver. A confiança em sua voz é nova, conquistada com muito esforço. Paulo se lembra das primeiras semanas na escola, as dificuldades de adaptação, o bullying que enfrentou por ser o menino adotado, as lacunas de aprendizado devido aos anos sem estudo formal. Mas Luizinho mostrou-se determinado como sempre. Com a ajuda de Mariana, que agora dava apenas meio período de aulas na universidade para ter mais tempo com as crianças, e aulas de reforço, ele foi recuperando o tempo perdido, revelando uma inteligência aguçada e uma curiosidade natural que impressionava seus professores. Pai, posso te perguntar uma coisa? O tom sério do menino chama a atenção de Paulo. Claro, o que foi? Você se arrepende de ter nos levado para morar com vocês? A pergunta pega Paulo de surpresa. Ele coloca o copo na mesinha lateral e se vira completamente para o garoto. Por que você está perguntando isso? Luizinho mexe nervosamente nas pontas dos cadarços do tênis novo. Ainda um hábito quando está ansioso. É que vocês tinham uma vida boa antes da gente. Casa limpa, quieta, podiam viajar, comprar coisas. Agora tem um monte de despesas com a gente, problemas. Paulo respira fundo, sentindo o peso das inseguranças do menino. Mesmo depois de meses de cuidado e amor, as cicatrizes do abandono ainda estão lá, escondidas, mas prontas a doer com qualquer sinal de rejeição. Luizinho, olha para mim. O garoto ergue os olhos, uma vulnerabilidade rara em seu olhar. Antes de conhecer você e Bia, eu tinha uma casa, não um lar. Tinha sucesso, não felicidade. Tinha posses, não riqueza de verdade. Paulo escolhe as palavras com cuidado.
Você me ensinou mais sobre generosidade e coragem naquele dia na chuva do que aprendi em toda a minha vida adulta. Mas foi só umas moedas. Paulo sorri, balançando levemente a cabeça. Não foram só moedas. Foi tudo o que você tinha, oferecido a alguém que não merecia. Foi um gesto que me mostrou o quanto eu havia perdido contato com o que realmente importa. Luizinho reflete sobre isso por um momento, absorvendo as palavras. Às vezes eu sonho que estamos de volta às ruas, confessa em voz baixa. Acordo assustado achando que tudo isso foi só um sonho bom. Paulo estende a mão, tocando o ombro do garoto. Não é um sonho. É real e permanente. Você e Bia são nossa família agora. E nada vai mudar isso. Um sorriso tímido começa a se formar no rosto do menino. A tia Mari disse que talvez a gente possa ter um cachorro quando o processo de adoção terminar. Paulo ri, lembrando-se da conversa com a esposa sobre o assunto. Ela está mais animada que vocês com essa ideia. Já até pesquisou sobre abrigos de resgate. Neste momento, a porta se abre novamente e Bia aparece, seus cabelos agora bem cuidados presos em tranças, que Mariana aprendeu a fazer assistindo tutoriais online. Pai, a mamãe mandou chamar para o jantar. Mamãe. Bia adotou o termo para Mariana quase imediatamente, para deleite da mulher. O vínculo entre as duas foi instantâneo, como se sempre tivessem pertencido uma à outra. Já estamos indo, princesa, responde Paulo, levantando-se e estendendo a mão para Luizinho. Juntos, os três entram na casa aquecida e iluminada, onde o cheiro de comida caseira preenche o ar. Na cozinha, Mariana coloca os últimos pratos na mesa arrumada para 4 pessoas. Seu rosto se ilumina ao ver a família reunida. Família. Uma palavra que Paulo nunca imaginou que teria tanto significado em sua vida. Uma palavra que quase perdeu o sentido para Luizinho e Bia nas ruas, mas que agora floresce novamente. Mais forte, talvez, por ter sido quase extinta. Durante o jantar, conversam sobre o dia, fazem planos para o fim de semana, discutem o aniversário de Bia que se aproxima. Uma conversa comum, cotidiana, preciosa justamente por sua normalidade. Mais tarde, depois que as crianças estão na cama, Paulo encontra Mariana na sala, revisando alguns trabalhos de seus alunos. Ela ergue os olhos quando ele se aproxima, percebendo algo em sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Paulo se senta ao lado dela no sofá, pensativo. Luizinho me perguntou se me arrependo de tê-los trazido para casa. Mariana suspira, pousando os papéis na mesa de centro. Ele ainda tem medo de que isso acabe, não é? Sim, por mais que mostremos o contrário, acho que uma parte dele sempre terá esse medo. É compreensível. Depois de tudo que passaram, Paulo assente, lembrando-se das histórias fragmentadas que Luizinho compartilhou ao longo dos meses. A mãe doente que não conseguia cuidar deles adequadamente mesmo em vida, o despejo após sua morte, os parentes que não puderam ou não quiseram ajudar, as noites de fome e frio, o medo constante de serem separados. Temos que ser pacientes, continua Mariana. Construir confiança leva tempo, mas estamos no caminho certo. Ela tem razão, Paulo sabe. Cada pequeno progresso, um sorriso mais fácil, um sono mais tranquilo, uma expressão de confiança, é uma vitória a ser celebrada. A assistente social ligou hoje, menciona Mariana, mudando levemente o assunto. Temos outra audiência na próxima semana. Ela parece otimista. Será que finalmente vamos conseguir a adoção definitiva? Espero que sim, mas mesmo se demorar mais, sabemos que eles já são nossos filhos em todos os sentidos que importam. Paulo sorri, repensando no caminho que os trouxe até aqui. Como uma simples decisão de ajudar 2 crianças nas ruas, transformou-se na maior aventura de suas vidas. Como aprendeu mais sobre generosidade com um menino que não tinha nada além de algumas moedas do que com todos os livros de autoajuda e palestras motivacionais a que já assistiu. Naquela noite, antes de dormir, Paulo para na porta do quarto de Luizinho. O garoto dorme tranquilamente, o rosto suavizado pelo sono, todas as preocupações momentaneamente esquecidas. Na prateleira ao lado da cama, entre livros escolares e jogos, está um pequeno pote de vidro com algumas moedas, as mesmas moedas que ele ofereceu a Paulo naquele dia chuvoso. Paulo sorri ao ver o pequeno tesouro. No dia seguinte à internação, quando as roupas encharcadas de Luizinho foram lavadas, ele encontrou algumas moedas nos bolsos. Percebendo seu significado, guardou-as cuidadosamente
e depois as devolveu ao menino em um pequeno pote decorado, para você nunca esquecer que a bondade, mesmo quando parece pequena, pode mudar o mundo, disse a ele na ocasião. Agora, essas moedas servem como lembrete, não apenas para o menino, mas para toda a família, de como pequenos gestos podem desencadear transformações imensas. Paulo fecha suavemente a porta e caminha para seu próprio quarto, onde Mariana já o espera. Amanhã será outro dia cheio de desafios, descobertas e aprendizados, exatamente como deve ser a vida de uma família em construção. Um ano depois, o sol brilha intensamente sobre o parque da cidade. Famílias aproveitam o domingo ensolarado. Crianças correm na grama, pais conversam em rodas descontraídas, cachorros latindo alegremente compõem a sinfonia de um dia perfeito. Em um grande cobertor estendido sob a sombra de uma árvore frondosa, a família Almeida está reunida para um piquenique especial. Paulo organiza os pratos enquanto Mariana distribui sanduíches. Bia, agora com quase 9 anos, brinca com Apolo, o cachorro vira-lata que adotaram há alguns meses de um abrigo local. Luizinho, que acaba de completar 12 anos, está sentado um pouco afastado, concentrado em ajustar a nova câmera fotográfica que ganhou no aniversário. Seu rosto reflete o mesmo tipo de dedicação intensa que demonstrava quando contava moedas nas ruas, mas agora canalizada para hobbies e estudos. «Luiz, vem comer!» chama Mariana, usando o nome pelo qual o menino começou a preferir ser chamado recentemente, uma pequena afirmação de sua identidade em evolução. O garoto ergue os olhos da câmera e sorri, um sorriso fácil e genuíno que se tornou mais frequente ao longo dos meses. Ele guarda o equipamento cuidadosamente na caixa e se junta à família no cobertor. «Conseguiu tirar boas fotos?» pergunta Paulo, passando-lhe um prato. «Sim, tem umas bem legais do Apolo correndo, e algumas daqueles pássaros perto do lago». A nova paixão de Luiz pela fotografia surgiu quase por acidente, quando Paulo lhe emprestou uma câmera antiga durante um passeio. O menino revelou um olhar único para detalhes que outros não notariam. Pequenos momentos de beleza em meio ao cotidiano, exatamente como ele sempre fez, mesmo nos dias mais difíceis nas ruas. «Hoje é um dia muito especial», diz Mariana, com um sorriso enigmático, trocando olhares cúmplices com Paulo. «Por quê? Não é aniversário de ninguém», comenta Bia, mordiscando seu sanduíche. «Bem, hoje faz exatamente 1 ano e meio desde aquele dia em que nos conhecemos», responde Paulo. «Lembram, estava chovendo muito. E o Luiz estava doente», completa Bia séria. Embora fosse pequena na época, algumas memórias daqueles dias permaneceram vívidas. «É verdade», concorda Paulo. «Foi um dia que mudou nossas vidas para sempre». Luiz abaixa os olhos, subitamente concentrado em seu prato. Mesmo após tanto tempo, falar sobre o passado nas ruas ainda desperta emoções complexas. «Mas hoje temos outro motivo para comemorar», continua Mariana, colocando a mão na bolsa e retirando um envelope oficial. «Isso chegou ontem, mas guardamos para compartilhar hoje, todos juntos». Paulo pega o envelope e o abre cuidadosamente, embora já saiba seu conteúdo. Retira os documentos oficiais e os exibe para as crianças. Esta é a decisão final do juiz sobre o processo de adoção. «A partir de hoje, oficialmente, legalmente e para sempre, vocês são Luiz Henrique Almeida e Beatriz Almeida». Os olhos de Bia se arregalam, brilhando de excitação. «Quer dizer que ninguém pode nos tirar de vocês? Nunca mais?» «Nunca mais», confirma Mariana, a voz embargada pela emoção. «Somos uma família para sempre agora». Bia solta um grito de alegria e se joga nos braços da mãe adotiva. Apolo, contagiado pela excitação, começa a latir e pular ao redor deles. Paulo observa Luiz, que permanece quieto, absorvendo a notícia. Há lágrimas nos olhos do menino que ele tenta disfarçar olhando para o horizonte. «Está tudo bem, filho?» pergunta Paulo suavemente. Luiz respira fundo antes de responder, sua voz baixa, mas firme. «Eu sempre tive medo que um dia vocês pudessem mudar de ideia, que percebessem que era muito trabalho cuidar de nós, ou que se cansassem. Luiz, olha para mim», diz Paulo, esperando até que o menino encontre seu olhar. «Nunca, nem por um segundo, nós nos arrependemos. Vocês são o melhor presente que a vida poderia nos dar». «Mesmo quando eu quebrei aquele vaso antigo da vovó?» pergunta Bia inocentemente, provocando risos em todos. «Mesmo assim», confirma Mariana, beijando o topo da cabeça da menina. «E hoje», continua Paulo,
Trouxemos algo especial para marcar esta ocasião. Ele se levanta e caminha até o carro estacionado próximo, retornando com uma pequena caixa. Sentando-se novamente no cobertor, coloca a caixa no centro do círculo familiar. Podem abrir, diz, sorrindo para as crianças. Luiz e Bia se aproximam curiosos. O menino abre cuidadosamente a tampa e encontra, aninhado em tecido macio, um pequeno cofre de madeira entalhada, belamente trabalhado com desenhos de flores e pássaros. "É lindo!" exclama Bia, passando os dedinhos pelos entalhes. "Abra!" incentiva Mariana, olhando para Luiz. O garoto gira a pequena chave dourada e levanta a tampa do cofre. Dentro, sobre veludo azul, estão as mesmas moedas que ele havia oferecido a Paulo naquele dia chuvoso, agora limpas, brilhantes, preservadas como o tesouro que verdadeiramente são. "As minhas moedas", murmura Luiz, tocando-as levemente. "Não são apenas moedas", diz Paulo, sua voz grave de emoção. "São símbolos de um coração que, mesmo tendo tão pouco, foi capaz de dar tudo. São a lembrança do dia em que você me ensinou o verdadeiro significado de generosidade. E tem mais uma coisa", acrescenta Mariana, retirando um pequeno objeto do bolso. É uma moeda diferente das outras, maior, dourada, brilhante, com inscrições especiais. Ela a entrega a Luiz, que a examina com curiosidade. "Mandamos fazer especialmente para hoje", explica Paulo. "Veja o que está escrito." Luiz vira a moeda nos dedos. De um lado, há a data daquele dia chuvoso que mudou suas vidas. Do outro, uma inscrição: "A verdadeira riqueza é o que damos aos outros." "Queremos que você guarde estas moedas para sempre", diz Mariana, "para lembrar que a bondade que você mostrou naquele dia não apenas mudou nossas vidas, mas agora está mudando outras também." Luiz ergue os olhos, confuso. "Como assim?" É Paulo quem responde, um sorriso orgulhoso no rosto. "Lembra-se daquela ideia que tivemos há alguns meses, sobre como ajudar outras crianças em situação de rua?" O menino assente. Nas muitas conversas familiares sobre como retribuir o que receberam, Luiz sempre participava ativamente, preocupado com as crianças que, como ele e Bia antes, ainda não haviam encontrado um lar. "Bem, está acontecendo", continua Paulo. "O Instituto Moedas de Esperança será inaugurado no próximo mês, um espaço onde crianças em situação de rua poderão ter alimentação, educação, cuidados médicos e, principalmente, uma chance de encontrar famílias como a nossa." Os olhos de Luiz se iluminam com uma mistura de surpresa e emoção. "Sério? Vai acontecer mesmo?" "Sim, e tudo começou com suas moedas", confirma Mariana. Aquele gesto gerou uma onda de bondade que continua se expandindo. O garoto olha para as moedas no cofre, depois para a moeda comemorativa em sua mão e, finalmente, para os rostos sorridentes de sua família. Uma família que ele nunca imaginou ter, nascida de um pequeno ato de generosidade em um dia de desespero. "Posso ajudar também? No instituto?" pergunta ele, a determinação familiar voltando ao seu olhar. "Claro que sim", responde Paulo. "Na verdade, estávamos esperando que você quisesse. Quem melhor para entender o que essas crianças precisam do que alguém que já esteve no lugar delas?" Luiz sorri, um sorriso cheio de propósito e esperança. Ele fecha cuidadosamente o cofre, guardando as moedas que simbolizam não apenas seu passado, mas agora também seu futuro. Um futuro dedicado a estender a outros a mesma mão que um dia foi estendida a ele. Enquanto a família Almeida continua seu piquenique sob o sol dourado daquela tarde especial, as risadas de Bia, os latidos alegres de Apolo e as conversas animadas sobre os planos para o instituto preenchem o ar. Paulo observa silenciosamente, maravilhado com a jornada extraordinária que começou com um simples encontro na chuva. Ele pensa em como estava perdido naquele dia, não apenas fisicamente, sem sua carteira, mas espiritualmente, desconectado do que realmente importa. E como foi um menino de rua, com nada além de algumas moedas e um coração imenso, quem o trouxe de volta para casa. Para Paulo, a lição é clara e preciosa. A verdadeira riqueza nunca esteve em sua conta bancária ou em seu cargo prestigioso. Estava, e sempre estará, na capacidade de estender a mão ao próximo, de reconhecer a humanidade em cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias. E nas mãos pequenas, mas firmes de um menino que, mesmo não tendo quase nada, sabia que sempre há algo para compartilhar. Chegamos ao fim.
Se você gostou da história, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.